Bom, pessoal, então, continuando com as estruturas, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma desprogramação neural. Esses 50 dias têm a intenção de fazer algumas desprogramações e programar outras, ok? É isso, esse é o nosso movimento. Lembrando que toda programação que nós temos, como nós já falamos aqui diversas vezes, veio por uma psicossomática. Por quê? Porque em algum momento eu tive um sentimento que gerou uma informação no meu cérebro, que virou um pensamento, portanto, e derramou aquilo que eu senti na minha corrente sanguínea, dando origem a quem eu sou. O meu corpo, as minhas emoções, aos meus sentimentos. Ok? E o nosso trabalho aqui com essa maratona é dissolver algumas coisas que estão muito impregnadas, afrouxar essas couraças, né? Trazendo mobilidade pulsional. O que é mobilidade pulsional? O seu corpo, ele pulsa, o coração, o pulso, tudo que nós temos faz um movimento de pulsar. Para nós sermos autênticos, nós temos que liberar a pulsação involuntária, que a criança tem, pulsação involuntária. Nós não, nós controlamos o tempo todo as nossas emoções. Nós controlamos o tempo todo aquilo que vamos fazer. Então, nós não temos muita autenticidade, o adulto perde demais a autenticidade. Enquanto a criança está numa estrutura cerebral que nós chamamos de id, que é instinto puro, que nós também não vamos ser instinto puro, né? Depois nós passamos para um superego. É como se o ego ele ficasse no meio. Já viu aqueles desenhinhos que tem um anjinho e um diabinho, né? É mais ou menos isso. O id fica de um lado e o superego do outro e você aqui no meio. O seu id, que são os seus impulsos involuntários, eles que te falam, come mais brigadeiro, não vai trabalhar hoje não, tá chovendo, faz isso ou aquilo. E o seu superego, de outro lado, fala, não, mas eu não posso comer esse brigadeiro porque eu vou engordar, porque faz mal. Eu vou trabalhar mesmo chovendo porque eu sou adulto e sou responsável. Tá? Você fica nesse diálogo interno. E o ego é você. Portanto, quando fala, o mal do ego é um modo de falar. Está errado? Teoricamente, sim, mas já virou um costume que nós não vamos tirar. Então, as pessoas sempre falam, não alimenta o ego, mas na verdade o ego é você. Você tem de um lado id e de outro superego, ok? Então, o que acontece? O id, ele vai te impulsionar a fazer coisas infantis, coisas por instinto, coisas infantilizadas por instinto sem pensar. E o superego vai fazer com que você tenha uma noção de refletir sobre a ética, sobre os comportamentos e sobre os limites. Então, quando você fica só no id, é muito ruim. Você não pulsa, você está só no id, só sendo infantil, só dando birra, não querendo fazer esforço nenhum, tá? Mas, em contrapartida, se você fica só no superego, você não se permite divertir, descontrair, fica uma pessoa mandona, ranzinza. Então, o ideal é você pulsar. Hoje é segunda-feira, está chovendo e eu tenho que trabalhar, superego. Mas hoje é sábado, vou descansar, vou curtir, vou aproveitar. Isso é id. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, lembrando que o equilíbrio não é 50%. É isso que é o mal da humanidade. A humanidade, ao invés de pegar 50%, pega 70% ou 90% ou até 100% para trabalho. Isso não é saudável. Nós sabemos que não tem como fazer como deveria, porque como deveria, o trabalho teria que ser bem menos tempo do que o lazer e o descanso. Mas isso não acontece. Mas nós temos que aproximar algumas coisas. Nós temos que ter mais id. Enquanto eu tenho 10 id, eu tenho um superego. Porque eu preciso do limite, porque eu preciso de normas, porque eu vivo em sociedade. Ok? Ok. Tem como não viver em sociedade? Não, porque se você for agora para uma ilha deserta sozinho, você vai com toda a estrutura que já está aí. Então, você vai conviver indiretamente com o que a sociedade fez com que você interpretasse do meio. A não ser que você nasça e seja como Tarzan. Já fica lá e pronto, aí você não vai receber resquícios sociais. Caso contrário, impossível, né? E
hoje falaremos em especial do psicopático. E eu vou fazer agora aqui um comentário. Hoje mesmo eu estava vendo uma publicação, não vou citar o nome, né, por ética, mas de um pessoal que trabalha muito com análise de caráter, tem muitos seguidores, tem um trabalho lindo, mas coloca psicopata. E hoje novamente vi que eles colocaram. Então eu vou explicar o que é psicopata. Psicopata é uma patologia psiquiátrica psicológica. Isso é o psicopata. Ele sofre ações fisiológicas, por isso é patologia. Nós não estamos falando de patologia, estamos falando de estrutura, que é diferente. Inclusive, a patologia do psicopata não é muito comum. Ele tem isenção da emoção, da tristeza. Então, ele mata a mãe inocente. Ele nem pode ser julgado igual. Não é uma pessoa como uma pessoa ruim, né, que tem os sentimentos e ainda assim comete. Ele não tem o sentimento latente. É uma patologia, ok? É uma doença. Psicopático não é uma doença, o nome só aparece. Ele é uma estrutura. Agora, se eu tenho uma psicopatia tal, eu posso me tornar um psicopata? Sim, o psicopata é a doença da psicopatia, assim como a esquizofrenia é a doença do esquizoide, ok? Como é o psicopático? O que ele sofre? Ele sofre uma traição. Traição materna, que nós chamamos. Lembrando mais uma vez que não necessariamente é a mãe, é o arquétipo materno, tá? Essa estrutura vai acontecer aproximadamente entre 9 meses a 1 ano e meio, tá? A criança nessa época é muito lindinha, muito gostosa, muito fofinha. E essa criança, ela entra no palco. Olha como isso é sério. O que é entrar no palco? Faz bichinho. E a criança tem que fazer 224 bichinhos por hora, porque a mãe acha lindo e mostra para todo mundo que chega, até para o espelho. A criança tem uma ação repetitiva. O que é ação repetitiva no cérebro? Neurose. Neurose é o mesmo que ação repetitiva. Por isso que somos neuróticos. Todos nós somos, em graus diferentes. Tá? Às vezes você pensa que neurótico é uma pessoa que tem algum problema e está surtado. Isso é psicose, é diferente. Nós temos psicose, perversão e neurose. Somos neuróticos. Então, a neurose, para ela ser um pouco mais agravada e dar origem a essas couraças que são limitantes, né, precisa ter uma repetição ainda maior. Então, essa mãe é uma mãe que possivelmente também deve ter uma estrutura psicopática e ela quer apresentar o filho à sociedade como um troféu. É uma mãe narcisista. Mãe, entre aspas, mãe, tia, vô, pai, todo mundo, tá? Eu vou continuar falando mãe porque é o arquétipo que trabalhamos. Então, essa mãe, ela apresenta essa criança o tempo inteiro, porque a mãe acha que a criança dela é a mais inteligente e a mais bonita. Toda mãe acha. Minha sogra chega e fala, mas as suas meninas são mais inteligentes. As suas e a do meu cunhado, né? Que ela sempre fala isso. Que as minhas e a do meu cunhado, que é filho dela, são as crianças mais inteligentes que ela já viu. Isso é normal. Todo mundo fala, nós também achamos que nossas crianças são superdotadas, né? E o que nós fazemos? Nós queremos que tenha plateia, que o público veja o quanto é lindo, porque é lindo mesmo. Só que nós fazemos isso demasiadamente. Outra coisa que fazem com a criança para ter a estrutura da traição. Pais que é um inferno a casa, mas se chegar a visita, nossa, é uma lindeza. Aí trata bem o filho, muda até a voz. Quando tem visita é outra coisa em casa. O filho fala, mãe, mas estava brigando agora, mas chegou visita. Então eu tenho que mostrar para a sociedade que tem que existir uma perfeição. Então a mãe afirma muito para o filho que ele é demais e ele vive no palco. O que acontece quando essa criança cresce? Porque ela acreditou, foi a mamãe que contou, ela acreditou. Quando ela cresce, ela fala, gente, eu não sou aquilo tudo que a minha mãe falou, e agora? Meu mundo desaba. Então eu preciso criar uma estrutura falsa.
Portanto, o psicopático, ele chega perto do outro, porque ele tem muito complexo de inferioridade, só que ele chega no outro assim, eu sou o melhor, eu faço, eu aconteço. Já falei que eu sou o melhor porque eu sou o demais. Esse é o psicopático. Mas quando ele está sozinho com ele mesmo, ele sabe que ele não é nada, porque ele se acha nada sozinho. Mas diante do outro, ele sabe de tudo. Todo assunto que você colocar, possivelmente ele sabe alguma coisa. E normalmente ele ganha muito dinheiro porque ele é muito persuasivo. E se ele tiver com isso muito apertado, ele não vai importar de pisar na cabeça do outro para fazer degrau. Porque ele foi traído. Como que ele foi traído? Contaram uma mentira para ele. Falaram que ele era o cara, o melhor, a melhor, o mais bonito, atriz global. E ele cresceu e viu que tinha outras pessoas tão boas quanto. E que quem achava isso era a mãe. Então o que ele faz? Por isso que é muito comum para homens. Tudo que ele faz, ele mostra primeiro para a mãe. Mãe, olha aqui, já viu aquela criança? Mãe, olha aqui. Mãe, olha o que eu fiz. Mãe, comprei um apartamento. Mãe, olha a minha namorada. 50 anos, mãe, tive mais uma conquista. Porque ele precisa do aplauso dos pais. Porque essa é uma estrutura que está fixa na mente. Pensa você casar com um psicopático, você vai ter problema com a sogra. Coitada, mas teve, né? Teve responsabilidade, criou o filho assim. Mas talvez você nem entenda essa relação. E é uma relação estrutural que você não vai conseguir mudar. A não ser que ele faça uma terapia, afrouxe essas couraças, entenda o movimento de necessidade do aplauso materno. Paterno, né? Lembrando. Onde que estava o fluxo nesse momento? Porque aqui o oral estava boca, pescoço. O fluxo agora é torácico. Ele está aqui, no peito. Então, quais são as doenças mais prováveis desse caráter, dessa estrutura? Coração, é o mais provável. Tá? Problemas no coração, principalmente quem aí deu um ataque cardíaco, alguma coisa assim relacionada a isso. Tá? AVC também está ligado a isso, por causa de bombeamento. São as doenças mais próximas aí desse tipo de caráter. Essa é a maior psicossomática da doença, né? Fora o corpo. Tá? Qual que é a máscara? Qual que é a máscara que ele usa? A máscara que ele usa é de controlador. Ele controla o outro. Já pensou um psicopata pegar um oral? Acaba com o oral. Faz uma pressão psicológica danada. Então ele vai te convencer que você está errado e você está certo e você se sente culpado, porque ele é ótimo nos argumentos. Isso é um psicopático. Qual que é a insígnia libidinal? A frase que alimenta o ego. Eu sou. Mas não é aquele eu sou pleno que nós queremos conquistar de eu sou pertencente ao mundo. É o eu sou de eu sou melhor, eu sou o cara, eu estou podendo. Esse eu sou. E qual que é o sentimento base? Nojo e vaidade. É aquela pessoa que sempre está te olhando aqui assim, né? Vaidade, sim, vaidade. Tanto que o psicopático, ele é cheio de apetrechos. Faustão, por exemplo, tem um corpo psicopático, porque o psicopático ele é muito desenvolvido aqui, ele tem aquele peito de pombo. Algumas mulheres, ao invés de desenvolver o peito de pombo, elas desenvolvem um quadril muito largo, pode acontecer também. No filme Divertidamente, eles preferiram desenhar a bonequinha com o quadril largo. Mas vocês vão ver que aqui é curtinho, mas ela tem um peitinho para frente. Essa é a estrutura, né? Faustão usa um relógio deste, dá para ver? Deste tamanho aqui. Porque o psicopático, ele tem um hábito do externo. Então, peruas, as pessoas acham que é histérica. Normalmente, perua que usa brincos muito grandes, vamos tampar o meu, não sou psicopático, brincos muito grandes, coisas muito espalafatosas, né? Elas normalmente têm essa estrutura da psicopatia. Isso é muito comum no psicopático. Quais são os pontos positivos? É uma pessoa muito comunicadora, é líder. Então, se ele conseguir desenvolver as habilidades, é uma pessoa que terá muita prosperidade financeira. O que é ruim de relacionar-se com esse parceiro sexualmente falando? Esse parceiro precisa que você elogie ele o tempo inteiro. Meu bem, você é o melhor ou você é a melhor. O ego tem que estar o tempo inteiro sendo massageado, porque a carga de segurar o elogio é muito pequena. Então, não elogie uma vez só, não. E se você fizer uma crítica, aí você matou.
matou essa estrutura de ego. Então, as críticas, elas têm que ser de uma forma muito bem falada para quem tem psicopatia, tá? Bom, eu gostaria que vocês vissem o filme, não sei se vocês viram, quem não viu, peço que vejam, é um filme gostoso de assistir, né? Para que vocês entendam mais sobre o que eu estou falando de uma forma bem divertida, tá? Divertidamente, o nome do filme. E essa estrutura é uma estrutura muito comum em homens. Mulher tem? Claro que tem, nós temos um pouquinho de tudo. Mas é muito comum em homens, porque o homem ele tem um apego muito grande com a mãe, né? E a mãe normalmente acha o menino assim, o príncipe dela. Porque o marido já foi de outra mãe, né? O filho não é usado. Entenderam? O filho é só dela. Tem uma estrutura assim. Então, ela acha a coisa mais linda. Porque com a menina, agora mesmo vai entrar no complexo de Édipo, ela vai se apegar ao pai. Existe uma competição que, infelizmente, muitas mães não têm essa sabedoria para lidar com a competição, porque a filha quer tomar o pai. Mas é porque ela quer ser a mãe, por isso que ela quer o pai. Só que para ter o pai, ela tem que matar a mãe. E isso é uma confusão que chama-se complexo de Édipo. Freud pegou um mito, né? Pegou a mitologia grega para dar conta de explicar essa confusão aí que existe nesse período, tá? Então, muito possível de terem mais homens psicopáticos do que mulher. Mas tem mulher psicopática? Claro. Claro que sim, tá? O psicopático, ele se esfria um pouco. Então, quando vem um sentimento que ele vai ficar mole, né? Ele se endurece completamente, ele faz isso com ele. Então, o problema é fazer isso muitas vezes de forma a se tornar um psicopata. Aquele filme que tem a boca de palhaço, me fugiu o nome do filme, do Coringa. O filme do Coringa mostra que o Coringa, ele não nasceu psicopata. Aquele filme foi baseado em fatos reais, tá? E ele torna-se psicopata pelo que ele vivencia com o pai. Ele tem que segurar o choro, ele tem que conter demais, né? Chega um momento que ele não aguenta, ele não tem mais sentimento, porque sentir é dolorido. Falaram para ele que ele era demais, e ele realmente era, ele era inteligentíssimo. Só que o pai vem e mostra uma outra estrutura, ele não suporta, ele torna-se um psicopata. Aquilo foi baseado em fatos reais, como eu disse, né? Então, essa estrutura, ela passa por um problema. De repente ele fala assim, perdi a minha mãe, não estou conseguindo chorar. Isso é muito sério. A pessoa não consegue chorar, porque ela faz com que aquilo não doa tanto, porque ela não suporta a dor. Então ela desvia. E no filme, nesse Divertidamente, mostra quando a criança entra na psicopatia. Ela apaga os sentimentos. E como é que ela volta com o sentimento? Com o sentimento da tristeza. E o psicopático, ele tenta fugir da tristeza o tempo todo, porque ele está próximo, ele acabou de sair, estruturalmente falando, ele acabou de sair do segmento da tristeza e entrou nesse outro sentimento. Então tem resquícios, assim como a oralidade tem resquícios da esquizoidia. Então ele afasta-se da tristeza e assim, se ele não sente tristeza, ele fica o tempo inteiro alegre. Porém, ele causa aí um distúrbio, porque ele não entra em contato com a emoção. Tanto que Coringa, ele tinha que ficar o tempo todo alegre, o pai corta a boca dele, né? A história real, o pai corta a boca e por isso que ele teria aquela boca de palhaço. Entenderam? Essa, então, é a estrutura do psicopático. Então, nós vimos até agora o esquizoide, que é o fragmentado, né? Depois nós vimos o oral, que é o dependente, e agora nós estamos vendo o psicopático, que é o controlador. Depois, amanhã, veremos o masoquista e depois a histérica e o rígido. Ok? Então, esse psicopático, eu dou muita atenção a ele, porque nos dias em que nós estamos vivendo, a nossa psicopatia está ficando em alta. Porque toda vez que você olha em Instagram, em Facebook, nas redes sociais, você percebe o quanto as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, tá? E o dinheiro e a imagem, e isso é próprio do psicopático. Construir uma imagem falsa, e é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós pegamos aí fotos e histórias contadas e nós acreditamos que aquilo lá é real. Ninguém viu os bastidores disso.
Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe se a pessoa chorou e depois gravou um vídeo. Não tem como você saber. Nós criamos uma realidade de olhar fotos. Ou nós criamos uma realidade diante de vendas. De pessoas que alugam lugares lindos, por exemplo, para fazer uma venda. Nós não sabemos se na realidade estava ou não estava. Pode ser que estava, mas o que ele fez para chegar até ali? Houve sofrimento? Não houve? Foi uma herança? Não foi? Nós não sabemos e vivemos o ideal de vida. Então, nos dias de hoje, estamos nos aproximando muito dessa estrutura. E o psicopático tem muito essa fala. E tem uma fala muito típica dele, que existe os ratos e os leões. No meu ponto de vista, todos têm as suas características. Mas é um símbolo que vende bastante. Porque você quer ser leão, você não quer ser rato. Porque o rato ele vem com um arquétipo muito ruim. Ele vem com um arquétipo de roubo, de sujeira, e o leão não. Um dia eu brinquei que o leão é um baita de um preguiçoso, porque quem sai para caçar é a leoa. Mas ninguém olha isso, porque o arquétipo do leão é da juba, é de alguém que está se apresentando. Isso é o psicopático. O psicopático é um... Gente, hoje está me fugindo as palavras. Não é peru que eu ia falar. É peru que abre as... Pavão. Ele é um pavão. Essa é a melhor comparação do psicopático. Ele é um pavão. E nós queremos essa estrutura. Nós olhamos fotos trabalhadas no Photoshop e queremos que o nosso corpo seja daquele jeito. Chega a esse ponto de loucura, principalmente entre os adolescentes. Quer coisa mais gostosa que você postar uma foto toda mexida? Um dia eu fui mexer numa foto minha, aí eu me afinei na foto e o portão veio junto. O Hernani falou assim, você viu que você afinou você e o portão também? Tava tudo torcido. Eu falei, não é possível. Mas eu tô doida pra postar essa foto. Você não vai postar essa foto? Eu falei, eu vou postar a foto com... Todo mundo sabe que eu ponho Photoshop, um monte de coisa, porque todo mundo põe um pouco de Photoshop, de filtro. Eu adoro gravar com filtro. A questão não é essa. A questão não é fazer. A questão é como você faz. Então eu tenho que ser autêntico, não posso usar filtro? Claro que pode. Isso não é fora da autenticidade. Aí eu quero mostrar para vocês a diferença de uma coisa e outra. Ser autêntico não impede de você fazer aquilo que você acha que não está de acordo com o que é natural. Isso não é ser autêntico. Porque às vezes você está louco para usar um filtro, você não usa o filtro porque você quer ser autêntico. Acabou de perder a autenticidade. Ser autêntico é fazer aquilo que você está com vontade, que te deixa feliz, que te alegra. Eu amo gravar com os filtros, tô achando que eu tô com a pele lisinha nos filtros. Ser autêntico, eu quero que vocês entendam isso, é você não preocupar se você está acertando ou não, porque você não vai saber. Não é possível saber sempre se está certo ou se está errado. A primeira coisa que eu ouço em consultório, Daniela, isso está certo ou errado? Eu não sei. Vamos fazer uma análise para ver se isso é confortável ou não para você. É certo ou errado usar filtro em rede social? Eu adoro usar. E tem gente que odeia, porque fica artificial, porque dá pra ver que você tá de filtro. Fica artificial, tem gente que não gosta. Qual que é certo e qual que é errado? Não importa. Qual que você gosta? Como que você está baseando a sua vida? A sua vida está sendo baseada no seu recorde? Você bate ao seu recorde ou você bate o recorde de um blogueiro? Porque não tem condições de você bater o recorde de alguém, você bate ao seu, todos os dias. E o psicopático, ele tem essa estrutura. Ele precisa mostrar para o outro que ele está bem, que ele está sobretudo feliz, que ele tem dinheiro, que ele tem status. Esse é o psicopático. E o que é saudável? O saudável é usar as qualidades do psicopático. Quais são? O psicopático é comunicativo, ele tem uma persuasão muito boa, então ele é ótimo para vendas, ele tem muito dinamismo, ele sabe criar muito, ele não é muito de pegar com a mão na massa não, isso é do masoquista, ele mais cria, ele adora criar, ele cria e entrega, ele adora ficar aqui criando, mas ele entrega o produto, ele não executa, não é ele que executa. Então na sua empresa,
Contrate um psicopático para fazer seus projetos. Depois você contrata um masoquista para executar. Viram que tudo é importante? Tudo tem a sua importância? Todo o caráter, toda a estrutura tem a sua importância? Isso que eu quero que vocês entendam. E por falar em autenticidade, esse é o melhor caráter para nós falarmos de autenticidade. Portanto, ser autêntico é fazer aquilo que você gosta, desde que isso não fira o limite que é o outro. Então, desde que isso não fira o limite que é o outro, e você faz aquilo que te traz prazer e te deixa bem, ótimo. Tem gente que vai ficar bem ganhando 1 milhão. Tem gente que com 10 mil já está satisfeito. E tem gente que com 5 está super feliz. Não tem como medir. É você que vai decidir quais são os passos que você vai dar. E você quer chegar até onde? Como que você vai estar feliz? Você decide. Quando você decidir, você faz um movimento para conquistar. Contando todas as verdades para você, afrouxando as suas couraças, tirando as camadas de mentira, para que você possa enxergar as possibilidades do agora, as possibilidades daqui a um tempo e as possibilidades mais futuras. Isso tudo é você administrar a sua vida como se fosse uma empresa. E aí, automaticamente, é você ter sucesso. Ah, Daniela, eu quero me programar para ganhar 1 milhão. E outra pessoa vai chegar para mim e falar, Daniela, eu quero me programar para ganhar 2 mil. Quem está certo e quem está errado? Eu não sei. Foi a sua escolha e a sua decisão. Agora, o que eu afirmo para vocês que é saudável? Você executar aquilo que você propôs. Eu quero emagrecer 2 quilos, eu quero emagrecer 20. Não interessa, desde que você execute aquilo que você propôs. Quando eu comecei meu emagrecimento, eu falei o seguinte, eu quero emagrecer 5, porque se fosse fácil eu queria 20, mas a minha meta eram 5 e foram 18. Porque eu coloquei coisas que até então era o que eu conseguia enxergar. Eu conseguia enxergar 5 quilos, porque para mim na época estava muito difícil. Eu consegui enxergar 5. Foram 18, porque eu não parei. Em pouquíssimo tempo. Para quem me conhece, está comigo no dia a dia, sabe que foi em pouquíssimo tempo. E agora eu vou confessar uma coisa para vocês, uma coisa íntima, para vocês verem o quanto faz diferença a terapia. Eu era muito nova, né, quando eu tive filho, quando eu casei, e emagreci com remédio. Depois tive aluno, emagreci com remédio. E diante desses estudos, eu me sentia fraca, porque eu não conseguia emagrecer sem remédio. E emagreci com remédio, tipo assim, 10 quilos, né? Não passava disso. Eu emagreci 18 sem. Então, para mim, é uma vitória que eu não sei mensurar para vocês o quanto eu tive orgulho de mim e fiquei feliz comigo, porque foi minha conquista. A gente tem ajuda? Sim, nós temos ajudas. Temos ajudas de profissionais, de amigos. Eu tive até da espiritualidade. Nós não fazemos nada sozinho. É uma arrogância falar que fazemos tudo sozinho, mas é mérito nosso. Teve um esforço nosso e isso vale muito a pena. Isso é você afrouxar as couraças da sua psicopatia. Isso é você ter autenticidade. O psicopático jamais tem autenticidade. Ah, mas eu sou psicopático, então jamais terei? Terá. Mas você precisa afrouxar essa couraça e passear em todos os carrinhos para gerar a autenticidade na sua vida. Ok? Pessoal, então amanhã falaremos do masoquista. Uma ótima noite a todos vocês. Deus abençoe cada um. Super beijo.